Quando a bomba explode, você sabe quem é o sincero, né? Sabe aquele caso do Felca, que denunciou adultização de criança na internet? Lance lá com aquele influenciador Ítalo Santos, com aquela menina lá, tal, da Camilinha, né? Aquele vídeo gerou um debate gigantesco, né? A maioria das pessoas concordou com ele, ficou chocada com a situação, mas, como sempre, teve um grupinho aí que não viu problema nenhum, que disse que é só uma brincadeira, que não é crime dançar, não tem nada demais, é exagero. E é sobre esse grupinho que eu quero conversar com você hoje. Se eu te disser que a sua reação a esse tipo de conteúdo, a sua capacidade ou incapacidade de ver o problema ali, pode ser um sinal de doença. Um sinal de que algo dentro de você, na sua própria programação mental, pode estar, digamos, descalibrado. Vou ser bonzinho, né? Descalibrado. E isso não sou eu que estou dizendo, tá? É a neurociência que começa a dar pistas sobre isso. E por mais incrível que pareça, gente, a Bíblia, um livro de milhares de anos atrás, já falava sobre a mesma coisa, só que com outras palavras. É engraçado isso. E nesse vídeo você vai ter a oportunidade de acompanhar comigo um lance que eu acho que vai deixar você de boca aberta, viu? Porque isso explica tudo. Bora mergulhar nisso? Então vamos embora. Então, em primeiro lugar, a neurociência. O nosso cérebro tem uma rede de neurônios muito especial chamada neurônios espelho. Eles são a base da nossa empatia. O que é empatia? Empatia, a grosso modo, é se colocar no lugar do outro e sentir, saber, perceber o sentimento do outro. Viver, se colocar na pele do outro, vamos dizer assim. Não obrigatoriamente concordar com o outro, mas analisar o outro na pele dele. Tá? Sentir mesmo, empatia é isso. Quando você vê alguém sorrindo, por exemplo, os seus neurônios espelho lá dentro da sua cabeça, do seu cérebro, eles disparam e você quase sente aquele sorriso. Tem gente que te dá um sorriso e você automaticamente devolve esse sorriso, não é verdade? Ou alguém te dá um sorriso e você começa a se sentir melhor. Isso quem faz é o tal do neurônio espelho que está na tua cabeça. Tá? E quando você vê alguém sentindo dor, por exemplo, você sente uma pontada de desconforto. Isso é o que conecta cada um de nós como seres humanos. E esses neurônios espelho, eles são cruciais para a nossa capacidade de proteger os vulneráveis, especialmente as crianças. Uma pessoa com um sistema de empatia saudável, ao ver uma criança, um adolescente sendo colocado em uma situação de adulto, com roupas, danças, comportamentos que não são da idade dela, sente que esse alarme interno está disparando. E é por isso, gente, presta atenção nisso. Isso não está certo. O que vem lá do fundo da gente não nos engana. É o seu sistema de proteção natural que apita. Opa, tem alguma coisa errada aí. E o que a ciência está descobrindo? E o que a ciência, vamos dizer assim, o que ela está descobrindo? Que esse sistema de alarme pode ser danificado. A exposição constante a conteúdo inadequado, por exemplo, aquela pessoa que é viciada em pornografia, ela já não tem mais a sensibilidade de olhar aquilo como um pecado, como uma coisa que viciante, ela está sempre querendo mais, cada vez é pior, cada vez o envolvimento dela com outras ideias é mais obscura, né? Então aquela pessoa que está constantemente se envolvendo com conteúdo inadequado, a normalização de comportamentos bizarros, por exemplo, né? Essa coisa de achar não tem nada demais, e essa busca incessante por dopamina, o hormônio do prazer rápido, que as redes sociais nos dão, tudo isso pode ir aos poucos dessensibilizando o nosso cérebro. É como se o alarme de incêndio da sua casa tocasse tantas vezes, sem motivo, que um dia, quando o fogo começa de verdade, você simplesmente ignora o barulho. Quando uma pessoa olha para a adultização de uma criança e não sente nada, ou pior, acha divertido, a neurociência sugere
que esse alarme de empatia dela pode estar com defeito. O sistema que deve proteger a inocência foi tão bombardeado, tão normalizado com o absurdo, que ele parou de funcionar direito. É mais ou menos o que alimenta o coração desses pedófilos ao ver a tal da Camilinha dançar, que é uma menina. Ela começou com 12 anos, parece, sendo, vamos dizer assim, adultizada, né, por um adulto, né, que fatura alto com isso, né? Fatura alto e intencionalmente fatura. Mas o que a Bíblia já falava há milhares de anos atrás, antes da gente saber o que era um neurônio, a Bíblia já falava sobre um conceito muito parecido, que ela chamava isso de coração endurecido ou consciência cauterizada. A ideia é a mesma. A Bíblia diz que quando uma pessoa se expõe repetidamente ao que é errado, quando ela ignora a sua consciência, que é como se fosse a voz de Deus dentro dela, essa consciência vai se queimando, se cauterizando, e ela perde a sensibilidade. A pessoa começa a chamar o mal de bem e o bem de mal. Por isso que você vê tanta ignorância, tanta coisa sem noção, né? Pessoas sem noção mesmo, falando cada absurdo. Você fala, o quê? É um ser humano que está falando isso? Uma pessoa que pensa, né? Então essa é a sensação. Isso explica muita coisa, né, gente? Então, assim, pensa na passagem que Jesus diz: ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. Melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. É uma das falas mais duras da Bíblia. Por quê? Porque ela estabelece um padrão absoluto. A proteção da criança é sagrada, não é negociável. Quando uma pessoa defende a adultização, ela está segundo esse princípio em um estado de consciência cauterizada. Ela perdeu totalmente a capacidade de enxergar a pureza e a vulnerabilidade que deveriam ser protegidas a qualquer custo. O certo e o errado se inverteram dentro dela. Percebe essa conexão? A neurociência se chama de sistema de empatia, neurônios espelho, e a Bíblia chama de consciência cauterizada. São duas linguagens diferentes para descrever o mesmo fenômeno. Um estado interno, onde a pessoa perdeu a capacidade de discernir o que é saudável e protetor, do que é doentio e explorador. E aí, quando você bota dinheiro, né, o business na exploração, é claro que já atingiu um nível muito mais alto, que é, além disso, é unir o pior com o agradável, né? Faturação. Então, se você foi uma dessas pessoas que olhou a denúncia do Fel, que pensou, não tem nada demais, dançar não é crime não, como uma mulher falou aí, uma seguidora do Ítalo lá, defendendo esse cara, né? Talvez esse vídeo que eu estou fazendo não seja um ataque. E não é, tá? E não é não. Talvez ele seja um convite. E é um convite, tá? Um convite para você olhar para dentro e se perguntar: por que o meu alarme interno não tocou? O que eu tenho consumido? O que eu tenho normalizado que pode ter silenciado a minha própria consciência? Isso não se trata de apontar o dedo não, gente. Isso se trata de entender que a nossa saúde mental e espiritual é como a saúde do nosso corpo. Ela pode adoecer primeiro, tá? E o primeiro passo para a cura é sempre o diagnóstico. Já ouvi falar, a Bíblia fala assim: pela árvore conhecereis seus frutos. Que é o quê? As tuas ações, os teus sentimentos, olhados por você, examinados por você, vão te dar um indicativo que algo está bem ou que algo está mal. Isso aí começa com você, autoconsciência, né? E é isso. E eu quero muito saber o que você pensa sobre essa conexão, essa desconexão, né? Na verdade. Se é uma viagem muito louca ou se faz sentido para você. Deixa aqui a tua opinião nos comentários, com respeito, para a gente construir uma conversa legal, e eu vou te surpreender com algumas respostas a mais, tá bom? E se você curte essas análises, que buscam a raiz das coisas, se inscreve aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter consciência, ganhar consciência, e que através da neurociência e da Bíblia, né, unindo a fé com a ciência,
você possa enxergar melhor o que está acontecendo e assim construir comigo algo que seja um Brasil diferente, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.